Fala aí, galerinha, como é que tá? Opa, pera aí, tá muito escuro. Primeiro, luz, câmera, ação. Galera, já tô me sentindo no YouTube, mano. Dá like, até pedindo like eu já estou. Vamos lá, galerinha do Noturno 414, saudade de vocês. Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula. E o que a gente vai falar nessa primeira aula? Você vai ver aí agora. Bom, galera, voltando. Como vocês perceberam aí, a gente vai falar um pouquinho dos modelos atômicos. Então a gente vai passar pelo modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e finalizar na de Schrödinger. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Delmas Martins, sou professor do 100.414 Noturno, beleza? Para localizar aqui, a gente vai passar um pouquinho no início desse estudo da composição da matéria. O estudo da composição da matéria iniciou-se lá na filosofia. Então, Leucipo e Demócrito já deram alguns indícios de que a matéria era formada, né? Nesse primeiro momento, já foi colocado o nome átomo, tá? Então, Leucipo e Demócrito já estabeleceu o nome átomo, que significa indivisível, tá? E nesse modelo dele representa o nosso modelo de grãozinhos de areia. Vou até colocar aqui uma imagem aqui da praia. Que se a gente observar a praia de longe, a gente percebe aquela praia como sendo um piso contínuo. Só quando você se aproxima, você percebe que a praia é formada por vários grãozinhos de areia. E essa era a ideia deles, que toda a matéria ela é formada por uma partícula extremamente pequena e a associação dessas partículas extremamente pequenas que dava origem a todas as coisas, né? E aqui está representado como sendo os grãozinhos de areia. Ainda na época da filosofia, a gente tem a teoria dos 4 elementos primordiais, os 4 elementos, citada por Empedócles e Aristóteles, tá? Nessa teoria, a composição da matéria era baseada nesses 4 elementos primordiais, fogo, terra, água e ar. Então a associação deles é que dava origem a toda a matéria, tá? Não necessariamente os 4 elementos juntos, mas um ou outro dava origem a todas as coisas, tá? Se você perceber, são 4 elementos extremamente importantes. Se você observar o fogo, por que ele colocou o fogo nessa teoria dele, a gente pode perceber que a matéria, quando entra em combustão, ela gera um fogo. Então, se está saindo fogo daquele certo material, para eles nessa época é porque o material tinha que ter fogo na sua composição. A mesma coisa quando você observa a água. Vários materiais eles conseguiam perceber que tinha água dentro desse material. Ar e terra eles estavam relacionados também à questão ambiental. Então eram substâncias extremamente importantes. E se a matéria é formada por algo, esse algo tem que ser extremamente importante. Então isso que baseava a teoria deles, tá? Agora a gente entrando na nossa primeira teoria, lembrando que a primeira teoria com base experimental é a de Dalton, tá? Então, Dalton inicia uma teoria seguindo a teoria de Leucipo, né? De Leucipo lá do grão de areia, e vai até contra a de Aristóteles, daqueles 4 elementos primordiais. Então, Dalton segue a teoria de átomo, tanto é que ele coloca que com base experimental, a partícula que dá origem a todas as coisas é chamada de átomo. Maciça, indivisível e indestrutível, tá? Indivisível, tá? Então, para Dalton, tudo era formado por átomos. Ele já fez alguns experimentos para ter essa base. Ele fez alguns experimentos usando reações, fazendo algumas reações, manipulando algumas reações, alterando a composição dos reagentes para verificar como ficaria isso nos produtos, e nessas reações ele tirou a base da sua teoria. Então a base da sua teoria é: os átomos de elementos diferentes têm diferentes propriedades químicas. Então, átomos iguais têm propriedades iguais, átomos diferentes têm propriedades diferentes. Aí ele coloca: compostos são formados por combinações de 2 ou mais átomos diferentes. Então a substância, ela não necessariamente ela é formada só por um tipo de átomo. Ela pode ser formada por associação de 2, 3 ou átomos diferentes. Em uma reação química é um rearranjo de átomo. Então aqui ele deixa claro que o átomo não pode ser nem criado e nem destruído. Na verdade, numa reação química ocorre a reorganização desses átomos. E essa reorganização ocorre sempre com números inteiros. Então um átomo, se você tem em reação
no início da reação 10 átomos, no final da reação nos produtos, você também terá que ter os 10 átomos, tá? Porque o átomo não pode surgir do nada, tudo bem? Então, essa é a base da teoria de Dalton. Eu vou até representar aqui uma equação onde a gente tem a combustão do metano. Metano com oxigênio, né, na combustão gera CO2, dióxido de carbono e água. Se você olhar essa reação, você percebe que tem algo errado nisso. Como assim algo errado? Se você olhar, aqui tem a representação onde essa bolinha central preta é o nosso carbono. Ao redor dela a gente tem 4 hidrogênios que está representado pelas bolinhas brancas. Aqui a gente tem 2 oxigênios vermelhinhos, tá? Quando você olha nos reagentes, eu tenho um carbono, que é o pretinho. Quando eu olho aqui no produto, meu carbono está aqui no CO2, ó, no meio do CO2, C, e os 2 oxigênios do lado. Aqui a gente tem um hidrogênio branquinho, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Se você observar, um carbono que estava aqui veio para cá. Ele só se reorganizou. Ele estava com hidrogênio, agora ele está com oxigênio. Quando você olha o oxigênio, ele estava junto, chegou aqui, separou. Só que apareceu um oxigênio aqui, tá vendo? Quando você olha o hidrogênio, tinha 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Quando você olha aqui, só tem 2 hidrogênios. Tá? Então, essa reação, esse rearranjo não está correto. Então, rearranjo que no experimento dele, ele começou a perceber isso. Que os átomos reagiam entre si em condições específicas e com números inteiros específicos. Então, se a gente colocar essa equação da forma correta, devidamente balanceada, a gente percebe que a reação tem que ser dessa forma. E aí a gente tem um metano, CH4, são necessários 2 oxigênios, tá? Então, são 2 moléculas de oxigênio, formando uma de CO2 e 2 moléculas de água. E aqui você consegue perceber o rearranjo. Um carbono veio para cá, os 4 hidrogênios foi 2 para uma molécula de água, 2 para outra molécula de água. Eu tinha 4 oxigênios aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 2 estão aqui com CO2 e 2 estão aqui, 1 em cada molécula de água. Tá? Dessa forma, a quantidade de átomos que eu tenho no reagente é idêntica à quantidade de átomos que eu tenho nos produtos, que é o que ele observou já nessas reações iniciais. Tá? Passando para uma próxima teoria, antes de pular para Thomson, a gente fala um pouquinho dos raios catódicos. Crookes fez uma ampola, né, que foi conhecida como ampola de Crookes. Nessa ampola ele começou a fazer alguns experimentos com feixe de raios catódicos. Tá? Então ele ligava essa ampola a uma fonte elétrica, uma descarga elétrica, ele dava uma descarga elétrica, e essa partícula, esse feixe que ele chamou de raios catódicos, eram partículas carregadas negativamente que proveniente do átomo, do material que estava lá no catodo. Por isso que ele chamou de raios catódicos. Então esse eletrodo do catodo gerava um feixe que ele chamou de raios catódicos. E aí ele foi estudar esse feixe, fazendo mais alguns experimentos. O primeiro experimento que ele fez colocando um anteparo no meio dessa ampola dele, para perceber se esse feixe se ele era contínuo ou não. Quando ele faz isso e coloca o anteparo aqui na frente, pela sombra que é observada, ele confirma que o feixe de raios catódicos tinham uma característica contínua. Tá? Uma característica contínua. Tanto é que fica idêntica à imagem do anteparo. Então fica uma sombra do anteparo. Porque se esse raio fosse oscilante, essa oscilação trazia uma distorção nessa sombra. Tá? Até porque o raio ia oscilar e poderia bater aqui no meio e ia embaçar essa sombra. Então ele consegue perceber que o feixe, os raios catódicos, tinham origem contínua. Outro experimento que ele fez também foi colocar um outro anteparo no meio desse tubo, dessa ampola, como se fosse um moinho. Ele queria perceber se esse feixe de raios catódicos tinha certa massa, para possibilitar um giro desse material. Então, se esse feixe tem massa, ele ia produzir uma energia e aí girar
esse moinho. E isso ele percebeu durante o experimento. Ele percebeu que esse raio... E aí, com esse experimento, ele percebe que esse raio catódico tem certa massa. Tá? Baseado nessa teoria de Crookes e até fazendo mais alguns experimentos dentro da ampola de Crookes, Thomson lança a sua teoria atômica. Então, na teoria atômica de Thomson, ele coloca que o átomo é uma esfera positiva com elétrons na superfície. O átomo seria eletricamente neutro. Então, ele já sai daquele átomo de Dalton, que é um átomo sem carga nenhuma. Como foi observada a presença de carga, se o material tem carga, é porque o meu átomo também tem que ter carga. E aí ele acrescenta carga no material. No estudo, ele percebe essa carga negativa da seguinte forma. Ele faz um experimento nesse feixe de raios catódicos e coloca uma placa em cima e uma placa embaixo. Tá? Ele coloca uma placa positiva em cima e uma placa negativa na parte de baixo. Quando ele faz isso, o feixe muda de direção. O feixe, ao invés de passar direto da forma que estava, ele muda a sua direção e tende para cima, para o lado da placa com carga positiva. E aí, o que ele conclui com isso? Que os raios catódicos têm característica elétrica negativa. Por isso que se aproximou do positivo. Os opostos se atraem, não é isso? Então, o negativo tende a se aproximar do positivo e aí ele conseguiu perceber isso. Como a matéria tinha que ser naturalmente neutra, né? Tinha que ser neutra, ele coloca que esse átomo tinha que ser uma esfera positiva e com os elétrons incrustados. Tá? E aí, didaticamente, a gente até conhece esse modelo como modelo de pudim de passas. Se você conhecer pudim de passas, é isso. Ou se você conhecer um panetone de passas, é mais ou menos aquilo. Quando você abre o panetone, você vê aquela massa, mas você vê as passas ali no meio do panetone. Tudo bem? Então, essa é uma representação para lembrar do modelo de Thomson. E aí, lembrando que aqui você consegue explicar os fenômenos que envolvem eletricidade, que envolvem cargas. Tá? Até Dalton, a gente não consegue explicar nenhum fenômeno que tem carga, até porque Dalton não observa isso. Tá? As cargas são observadas nessa época da teoria atômica de Thomson. Tudo bem? E aí a gente passa mais um pouquinho. A gente chega no experimento de Rutherford. Tá? Rutherford faz o experimento para definir como é que é esse átomo. Se você observar, ele faz isso daqui. Esse aqui é o experimento dele. Tem uma lâmina de ouro aqui no meio, um elemento radioativo que emite partículas alfas. Na frente aqui ele coloca uma fenda, que é para diminuir o feixe de incidência. Ao redor ele coloca essa placa. Essa placa é como se fosse, é um detector das partículas alfa. Então ele queria perceber se a partícula alfa ia atravessar ou não essa fina lâmina de ouro. Essa era a ideia inicial do experimento de Rutherford. Vamos observar o experimento de uma outra forma. Aqui a gente tem uma representação daquele mesmo experimento. Então ele tinha uma amostra radioativa, né? Compartimento de chumbo para proteção. O detector era um filme de sulfato de zinco, né? Sulfeto de zinco, quer dizer. Ele pegou esse feixe de partícula alfa e bombardeou uma fina folha de ouro. Quando ele fez esse bombardeamento da fina lâmina de ouro, ele foi observar o que ia acontecer. Se você observar, aqui a gente tem duas imagens embaixo. Ó. Aqui a gente tem os átomos de ouro com o modelo da teoria atômica de Thomson, que é a anterior. A de Thomson era uma esfera positiva com elétrons incrustados, da forma que está aqui. Quando ele faz esse experimento, ele percebe uma coisa. A maior parte das partículas passaram direto. A grande maioria passaram direto. Poucas sofreram desvios. Algumas retornaram, que elas bateram e retornaram. Mas a grande maioria passou direto. E aí ele percebe e lança uma teoria diferente. Por quê? Se a grande maioria passou direto, é porque o átomo não é tão denso como imaginava os anteriores, Thomson e Dalton. Então ele percebe que esse átomo tem espaços vazios. Tem espaços vazios. Então,
a configuração eletrônica, a configuração do átomo vai ser diferente, ele passa uma teoria diferente. E aí a gente vai passar aqui para um outro slide para a gente perceber o que ele conclui e como é que é o nosso modelo de átomo, considerando a teoria de Rutherford. Então, é um modelo que ficou conhecido como planetário, tá? Então, a gente puxar para o sistema solar, a gente tem o Sol no meio, com os planetas em órbita ao redor do Sol. O que ele conclui? Ele conclui que o átomo possui duas regiões distintas, duas regiões: núcleo, extremamente denso e central, e a eletrosfera, extremamente grande, né, onde fica quem? Os elétrons. Tá? O núcleo do átomo é denso e tem carga positiva. Praticamente toda a massa do átomo se concentra no núcleo. Então a massa do átomo está na menor região do átomo, que é no núcleo. A grande área é a eletrosfera e é uma grande área vazia, que é por onde os feixes de partícula-alfa passaram direto. Então, se você observar, aqui nessa representação do átomo, eu tenho grandes espaços vazios nessa região. Então, o núcleo é extremamente denso, é onde aquelas partículas algumas bateram no núcleo, voltavam, outras batiam na ponta do núcleo e desviavam, tá? Outras iam passar direto. Quer dizer, muitas outras, né? Porque a grande maioria passaram direto. Tudo bem? Então, essa é a nossa teoria de Rutherford. Então, ele sai de um átomo denso, de uma partícula densa, positiva, com os elétrons incrustados, tudo num bolo só. E aí ele separa isso. Região nuclear e região eletrosfera. Tá? Para vocês terem um pouco de dimensão em comparativo, esse átomo você pode comparar, um exemplo, ao Maracanã, ao estádio Maracanã. Se você pegar o estádio Maracanã, aquela círculo central, onde fica a bola, não é o círculo central maior não, é onde você coloca a bola para dar o início à partida. Ali seria o nosso núcleo do átomo. E o que seria a região da eletrosfera? Todo o estádio, incluindo a arquibancada, tudo. Então todo o estádio seria o nosso átomo, aquela região do anel do estádio, do fim do estádio até chegando próximo ao núcleo, que é onde? Só naquela marcação onde fica a bola central. Tá? Então a bola central seria o nosso núcleo e a eletrosfera todo o resto do estádio. Só para vocês perceberem o quão pequeno é o nosso núcleo. Mas ao mesmo tempo muito denso. Tá? Que é onde tem toda a massa do núcleo. Massa do átomo. Tá bem? Vamos passar aqui mais um pouquinho. E a gente chega na teoria de Bohr. Teoria de Bohr, ele faz um estudo principalmente nessa eletrosfera, onde Rutherford não explicou bem onde que fica cada elétron, como é que é essa região da eletrosfera. Ele só percebe que essa eletrosfera é muito grande. Como essa eletrosfera é muito grande, os elétrons estão ali ao redor do núcleo, mas não especificou como é que é essa eletrosfera. Aí quem dá mais algumas sugestões, quem incorpora mais conhecimento ao átomo nessa região, nesse sentido, é Bohr. Então Bohr faz alguns experimentos, né? São permitidas somente algumas órbitas circulares ao redor, circulares ao elétron, com energia constante. Então ele já coloca que esses elétrons não estão de qualquer jeito. Os elétrons estão em órbitas circulares ao redor do núcleo. E esses elétrons que estão ao redor do núcleo têm energia constante. Tá? Deixa eu colocar mais uma observação dele, uma afirmação dele. Um elétron não pode assumir qualquer valor de energia, somente valor de órbitas permitida, nível de energia ou camadas energéticas. Aí ele já muda um pouquinho. Essas órbitas, na verdade, são níveis de energia que eu posso chamar de camadas energéticas. Então o elétron que está na primeira camada aqui, que a gente chama até de camada K, que a gente vai ver isso mais à frente, essa primeira camada tem uma certa energia. O elétron que está aqui tem uma certa energia. A segunda camada, que é a camada L, também tem uma certa energia. O elétron que está aqui também tem uma certa energia. O da terceira camada, nesse exemplo, que é a M, também tem uma certa energia. Se você perceber, a energia de cada elétron é diferente. Até porque
o percurso dele também é diferente, a órbita dele é diferente. E quando ele fala que não pode assumir qualquer valor, é porque o elétron não pode fazer uma órbita diferente das estabelecidas no átomo. Ele não pode, exemplo, esse elétron que está nessa terceira órbita, vir e ficar aqui entre uma órbita e outra. Não existe essa órbita, então não existe essa energia. Tá? Então o elétron tem energia constante e ele fica em órbita constante. Tá? Lembrando que esse elétron tem energia diferente desse, que tem energia diferente desse. E se a gente observar, o elétron que está mais próximo do núcleo, ele tem uma energia menor, até porque o percurso dele é menor. A energia desse aqui já é maior, a energia desse aqui já é maior. Tá? Para ficar claro, sem perceber isso na hora que você for fazer o exercício, se eu coloco uma pessoa para ficar correndo nesse ciclo, outra para correr aqui e outra para correr aqui, ambos precisam da mesma energia? Lógico que não, ficou fácil essa, né? É lógico que quem está na última camada, nesse caso aqui na terceira camada, precisa de mais energia. Então, esse elemento que está correndo nessa órbita, ele necessita de maior energia. E ele tem maior energia nesse caso, tá? Outra coisa que é importante, o elétron não pode perder nem ganhar energia de forma espontânea. Ele assume um estado estacionário. Então, ele fica aqui sem ganhar, sem perder energia. De forma espontânea, ele não vai sair dessa órbita. Vai ficar em estado estacionário, tá? Circulando em torno do núcleo, em órbitas definidas, tá? Agora a gente não tem mais o elétron de qualquer jeito. O nosso elétron circula em torno do átomo em órbitas bem definidas, chamada de níveis de energia ou camadas energéticas. Tudo bem? Então eles ficam aí em estado estacionário. Vamos avançar mais um pouquinho aqui na de Bohr. Se eu observo o seguinte, um elétron pode absorver energia externa. A gente chama essa energia externa de quanta ou quanto, tá? Essa energia externa ele pode absorver. Então, naturalmente, de forma espontânea, ele não pode nem absorver e nem liberar energia. Mas energia externa pode ser absorvida pelo átomo. E essa energia externa, quando o elétron absorve essa energia externa, ele faz um salto. Né? Ele sai da sua órbita e vai para uma órbita de maior energia. A gente fala que é um salto quântico. Ele entra em estado excitado. Tá? Então, se eu coloco aqui mais uma imagem aqui, ó, a gente observa isso. Então, o elétron que está aqui, nessa primeira camada, ele pode saltar para a segunda camada. Desde que seja fornecida energia para ele, e essa energia tem que ser suficiente para ele conseguir fazer essa transição. Não é qualquer energia também não. Vai ter que ser uma energia suficiente para ele provocar o salto. Até porque se a energia não for suficiente, seria uma energia que cairia entre uma camada e outra, ele não vai absorver, até porque não existe essa meia energia, não existe essa camada. Então ele absorve a energia suficiente para ele fazer o salto quântico de uma camada para outra. Tudo bem? Então, quando um elétron salta de uma camada interna para uma camada mais externa, a gente diz que ele está no estado excitado. Mas ele só faz esse salto se ele absorver energia externa. De forma espontânea, isso não acontece. Quando o elétron retorna à órbita original, ele perde o quê? A energia. Então, para ele voltar para a camada de origem, ele tem que liberar aquela energia externa. Até porque aqui ele está com conteúdo energético maior. Com essa energia, ele não pode ficar nessa órbita, até porque essa órbita tem uma energia menor. Então, para ele voltar para a órbita anterior, ele tem que liberar sua energia. Essa energia é liberada em forma de onda eletromagnética e corresponde à diferença existente entre a órbita envolvida. Então, se a órbita envolvida é entre A1 e A2, a energia liberada vai ser a diferença entre essas duas energias que vai ser liberada. Se for entre A3 e A1, já vai ser uma outra energia. Então, a gente até percebe essa diferença de energia. Vou passar para o próximo slide, que tem essa imagem aqui maior, para a gente perceber o negócio. Aqui a gente tem 3 transições de retorno do elétron. Esse elétron estava na primeira camada, foi para a segunda camada. Quando ele retornar, ele tem que emitir uma energia. Que energia é essa? Referente a essa distância. E aí ele emite essa onda eletromagnética, que tem uma característica, né? E essa característica em formato de luz, tá? Essa onda eletromagnética,
pode ser transformada em luz, né, de cor vermelha nesse caso. Quando você observa esse outro elétron, esse outro salto foi da primeira camada para a terceira camada. Quando ele faz o retorno, essa quantidade de energia é diferente dessa. Aqui a diferença de energia é essa daqui. Aqui a quantidade de energia já é maior. Se a energia é maior, o comprimento de onda emitido já vai ser diferente, já traz uma coloração diferente. Quando você olha esse terceiro exemplo, ele está saindo da primeira camada e está indo lá para a quarta camada. Na hora que ele retorna, ele vai emitir uma energia que é esse diferencial. A energia que é muito maior do que as outras duas. Então ele já vai emitir uma luz com um comprimento de onda totalmente diferente. Então, cada transição eletrônica vai gerar um comprimento de onda, vai gerar uma luz com coloração diferente. E aí, é interessante que isso você consegue utilizar para identificar os átomos. Então, é até a base de um teste de chama. O teste de chama é justamente isso aqui. Você pega um composto que você desconhece, coloca ele na chama, ele vai liberar uma certa cor. Pela cor liberada, você consegue identificar o elemento. Por que eu consigo identificar o elemento? Porque cada elemento tem quantidade de camadas diferentes, né? Quantidade de elétrons diferentes, vai dar linhas espectrais diferentes. Então vai gerar cores diferentes. É como se fosse um DNA do átomo. Então cada átomo tem um certo DNA, que é essas transições eletrônicas, cada uma com uma certa coloração prevalente, tá? Então, eu tenho aqui a coloração diferente para cada átomo, tá? Então, a coloração mais intensa, no caso do sal sódio, é a amarela. Do cálcio, é esse laranja. Do lítio, do estronço, esse vermelho, tá? A gente pegar aqui o verde, bário, tá? O cobre dá esse tom de azul, tudo bem? Então, a mistura se você pegar uma mistura de estronço, cobre ou sais de potássio, você vai ter essa coloração, um violeta bonito, tá? Então isso aqui é o nosso teste da chama. E agora, ó, já está distraindo, né? Vem cá, olha aqui direitinho. Faça esse teste em casa. Você vai fazer o teste da chama. Só que antes disso, chama o papai e a mamãe, tá? Você vai mexer com fogo. Então chama o papai e a mamãe. Você vai ligar o seu fogão, tá? Liga lá a chama do fogo. Baixo, não precisa ligar ele no máximo, não. Liga ele no baixo. Você vai pegar um pedacinho de ferro comprido, tá? Um pouco de água, bem pouquinho de água, e vai colocar um monte de sal nessa água. Por que sal? Porque você vai fazer esse experimento aqui, ó. O sal, que é cloreto de sódio, tem um sódio. Então, a água com muito sal vai estar cheio de sódio dissolvido. Aí você vai molhar a ponta desse metal, tá? Segura o metal uma ponta mais distante para não queimar seu dedo, com auxílio do papai e da mamãe, né? Lembrando, auxílio do papai e da mamãe. Então você pega lá, encosta a ponta do metal naquele líquido que está muito salgado, coloca bem pouquinho de água e muito sal, sem dó de sal. E aí aquela ponta molhada você coloca no fogo. Quando você encostar a ponta molhada no fogo, você vai estar excitando os elétrons presentes em quem? No sódio que está na solução. E aí aquele elétron que está no átomo do sódio, ele vai ser excitado, ele vai absorver a energia. Que energia que você está colocando nele? A energia térmica do fogo. Então ele vai absorver a energia do fogo, vai excitar, e quando ele retornar, ele vai emitir que luz? A luz na coloração amarela, que é característica do sódio. Ah, professor, é por isso que tem hora que minha mãe está fazendo comida lá, aí tem hora que derrama a água do arroz, aí o fogo dá aquela amarelada. É por isso? É, porque o arroz está com água com sal, esse sal desce para o fogo, e aí sai essa coloração amarelada. Mas aí faz esse teste em casa, tá? Então, galera, isso aqui é extremamente importante, tá? Essa parte aqui desse teste da chama é uma parte onde a gente utiliza esse conhecimento para fazer análise química. Então, se eu quero fazer uma análise química, eu posso queimar um material e pela coloração dele, se for visual, eu já consigo identificar quem é. Se eu não conseguir enxergar essas colorações, eu posso colocar isso dentro de um equipamento, aí um equipamento excita esse átomo emite energia. Como a gente sabe que esse espectro de ondas eletromagnéticas é característica do átomo, a gente coloca nesse mesmo equipamento um detector e esse detector reconhece que átomo que é. Se ele consegue reconhecer o átomo que
que foi colocado para queimar, ele também consegue quantificar. Porque quanto maior a quantidade de átomo, maior a quantidade de emissões, maior será o nível detectado. Então ele consegue detectar também a quantidade de partícula de átomo e quantificar em um certo material. Então ele identifica e quantifica pela intensidade da luz, pela intensidade do feixe emitido. Tudo bem? Agora vamos passar mais um pouquinho aqui. A gente chega na teoria de Schrödinger. Cada elétron de um átomo é caracterizado por uma determinada quantidade de energia. Então ele segue a ideia de Bohr, tá? Ele completa a ideia de Bohr, só que ele já fala mais alguma coisa. Ele coloca que esse nível de energia também é subdividido. Então aparecem níveis e subníveis de energia. Então cada camada daquela que Bohr percebeu, ela é meio que subdividida novamente, só que ela é subdividida em subníveis, tá? E aí a gente passa por uma teoria onde aquela camada, na verdade, é uma nuvem eletrônica. Como assim nuvem eletrônica? A nuvem eletrônica, na verdade, é a região de máxima probabilidade que eu encontro o meu elétron. E aí ele já traz um conceito diferente, um conceito de orbital, tá? Então, o Bohr dizia que era uma órbita lá, estacionária. Aí, Schrödinger já traz essa ideia de orbital, que é uma região máxima de probabilidade do elétron. Então, o elétron não está parado, né? Ele está em uma certa região, e essa região é chamada de órbita. Aí ele já leva essa teoria já baseada também nas teorias de Einstein, Planck e de Broglie, tá? Então, a teoria dele já traz essa conformação. Não é mais camadas, na verdade são nuvens eletrônicas. E essas nuvens, esses subníveis, são diferentes. Em cada camada você aparece mais subníveis, que a gente vai observar aqui agora, nesse próximo slide. Então nesse slide ele coloca, a gente tem os nossos subníveis, tá? Então tem o subnível S, que é o mais simples, que é esférico. Quando você passa para o subnível P, aí eu já tenho três disposições dos subníveis P, Px, Py e Pz, tá? Quando eu passo para o subnível D, eu já tenho 5 disposições a mais. Tá vendo aqui, ó? Aí já começa a ficar mais complexo essa probabilidade de elétron. Se eu passo para o subnível F, já fica mais complexo ainda, já passa a ter 7 diferentes subníveis, tá? Então, eu tenho níveis, e aí em cada nível eu posso ter subnível. Aqui eu tenho 3 subníveis, 5 subníveis, 7 subníveis, tudo bem? E aí cada subnível tem uma região específica de probabilidade de onde encontrar os elétrons, tudo bem? Isso aqui a gente vai aprofundar ainda mais um pouquinho, tá? A gente vai fechar a teoria atômica aqui. Então o nosso átomo atual é esse, 2 regiões, o núcleo e a eletrosfera. Lembrando que a eletrosfera, os elétrons não estão de qualquer jeito, eles estão em camadas, tá? Bem definida, em orbitais bem definidos, que a gente vai depois perceber que subníveis é esse. A gente vai fazer um estudo ainda aprofundado ainda enquanto átomo, tá? Na próxima aula. Então, galera, primeiro, obrigado, tá? Para você que acompanhou toda a aula aí do início ao fim. Dentro da plataforma eu vou colocar uma atividade referente a essa aula, tá? Essa videoaula. Então assista toda a aula primeiro, para depois fazer a sua tarefa, tá? A sua atividade. Agora, galera, é assim, é daqui da sala de casa para sua casa.